Beleza? E aí, professor de História Diego Novaes. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o mundo grego, a nossa segunda aula, que será sobre o período clássico, que é o período de esplendor, o auge, né, da civilização grega. E eu convido você a vir comigo nesta aula. Então, bora nessa? Antes também, né, de nós falarmos aí da nossa aula, né? Vamos ver como é que está estruturado o nosso conteúdo de hoje através das habilidades e competências, né? Conforme a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. O objeto de conhecimento, que é o nosso objeto de estudo de hoje, são as civilizações clássicas, o mundo grego, que é a nossa aula de hoje, né? A segunda aula, e o romano, que será a nas nossas próximas aulas. A competência específica, que é analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais, geradores de conflito e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão, e de situações que envolvam o exercício arbitrário do poder. Já as habilidades é associar o conceito de cidadania à dinâmica de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas, compreendendo as diversas apropriações e significados ampliados do conceito de cidadania, república e democracia ao longo do tempo e nos dias atuais, problematizando as mudanças e permanências entre a democracia ateniense e a democracia do Brasil atual. Esse é um ponto-chave, né, da nossa aula de hoje, que nós vamos fazer a comparação da democracia ateniense e a democracia no Brasil atual. Beleza? Então, essa aí é a estrutura da nossa aula de hoje. Beleza? Então, vamos lá. E, né, o período clássico, que vai do século V ao século IV a.C., esse período ele vai ser, né, ele vai ser marcado pelo esplendor político e cultural grego. Tá? Nesse período ocorre um grande contato entre as polis gregas. Tá? Aqui nós temos a ruína do Paternon, um dos mais belos templos construídos aí na Grécia Antiga, dedicado à deusa Atena. Tá? E no período clássico que se dá o total desenvolvimento aí da democracia ateniense. Nós vamos entender no decorrer das aulas, no decorrer da nossa aula, né, o significado da palavra, né, do termo democracia e o que ele representa aí nos dias atuais. Além disso, né, nós vamos ter também a consolidação de Esparta como uma das principais polis gregas. Tá? O período clássico ele vai ser marcado pela rivalidade entre Esparta e Atenas, tá bom? É a rivalidade entre essas duas cidades-estados. Outro ponto também é que os Jogos Olímpicos ganharam uma grande importância e se tornaram grandes eventos por toda a Grécia. Lembrando que a civilização grega, ela nunca formou um grande império, tá? Eram separados politicamente, por isso que se chamavam cidades-estados, porque cada cidade tinha o seu rei e leis próprias, mas os gregos tinham laços culturais que uniam esses povos, tá? Como a língua, a religião e os Jogos Olímpicos eram um dos fatores, esses eram os principais fatores de união entre os povos gregos. Outro ponto também, então, a cidade de Atenas, ela era a principal polis do mundo grego, tá? E sua população basicamente era composta aí de homens livres, mulheres, escravos e estrangeiros, que também eram chamados de metecos, tá? Aqui nós podemos observar a organização social, tá, de Atenas. Nós vamos ter aqui os eupátridas, que formavam a aristocracia, a elite ateniense, os demiurgos, que eram assalariados urbanos, né, como os artesãos, nós tínhamos aqui comerciantes também, que entravam nesse grupo. E nós vamos ter os metecos, que eram estrangeiros, que viviam livremente na cidade, porém não tinham direitos políticos. E por último aqui nós vamos ter os escravos, tá? que fazia a composição aí da base da sociedade ateniense. Outro ponto também é que apenas os homens livres adultos tinham direitos políticos, mas constituíam a menor parte da população. Os demais grupos não tinham direitos políticos. Então, o único grupo que tinha direito político era esse grupo aqui, ó, dos eupátridas, tá? Que formava a aristocracia ateniense. Outro ponto aqui é que no século VII
Atenas passava por uma grave crise social. Por quê? Muitos camponeses não conseguiam pagar suas dívidas e, quando não conseguiam pagar suas dívidas, eles perdiam suas propriedades e transformavam-se em escravos por um determinado período. Tá? Outro ponto aqui também é que outro problema é que os demiurgos, tá? Muitos desses comerciantes aqui, ó, se tornaram ricos, tá? Queriam, né, participação política. Esses comerciantes passaram a ser um grupo muito importante, apesar de não serem considerados eupátridas, porque esse grupo de comerciantes que estavam ali nos demiurgos, que fazia parte dessa composição social, queriam participação política. Agora, eles tinham poder aquisitivo, porém, eles não tinham poder político. O que eles queriam? Poder político. E isso tudo vai acabar enfraquecendo o governo ateniense. E desde o século VII, a cidade de Atenas ela vai passar por um processo de evolução política até chegar à democracia. Então, começa com Drácon, em 621 a.C., que vai ser o primeiro a criar um código de leis escritas, que antes, né, apenas os eupátridas controlavam as leis, e essas leis eram transmitidas oralmente. E as leis ainda assim eram muito severas com os camponeses, mas começou-se com o primeiro passo, estabelecendo leis escritas. Depois, nós vamos ter Solon, tá? Solon vai governar Atenas por volta do ano 594 a.C. e vai ser nomeado pelos eupátridas para resolver a crise. E como um cara que tinha que resolver a crise, ele vai implantar uma série de reformas. Por exemplo, perdoou as dívidas e libertou camponeses que foram escravizados. Revisou as leis draconianas, as leis que foram feitas lá por Drácon, tá? Criou um tribunal com juízes escolhidos por sorteio, permitiu o acesso a cargos administrativos para os ricos comerciantes e enfraqueceu o poder da aristocracia. Tá? Quem era a aristocracia? Os eupátridas ali. A palavra aristocracia ela vem do grego aristói, quer dizer, melhor. Tá? E cracia, governo, poder. Então, a aristocracia era governo dos melhores, tá? E no caso, quem era melhor, quem tinha dinheiro, quem fazia parte aí da elite, da nobreza ateniense. Nesse período também nós vamos ter a chamada Revolução Hoplita. Como assim? Muitos comerciantes enriquecidos queriam se tornar cidadãos e apenas os cidadãos podiam participar das decisões políticas. E com isso ele consegue fazer parte do exército cidadão, do exército ateniense. Poderia adquirir armas, ele era responsável por comprar suas próprias armas, seu próprio armamento, e poderia agora participar do exército. E com isso já é o primeiro passo de conquista da cidadania, vai ser justamente a Revolução Hoplita. E continuando aqui, nós vamos ter, né, ainda continuando esse processo de evolução política em Atenas, nós vamos ter Pisístrato. Com Pisístrato, nós vamos iniciar o período da tirania ateniense. Tá? Pisístrato ele governa aí por volta do ano 546 a.C. e ele vai tomar o poder à força, iniciando então o período da tirania. Ele vai exilar os eupátridas que se opuseram a ele, vai confiscar suas terras. Ele fez uma série de reformas em Atenas, construindo aí os mais canais de abastecimento, de água, embelezando a cidade e vai incentivar também a cultura. E durante o seu governo foi promovido grandes festivais de teatro, sendo que o teatro, como conhecemos atualmente, tá? Ele foi criado em um desses festivais. Depois de Pisístrato, nós vamos ter Clístenes. Só que antes de Clístenes assumir, quem assume o poder em Atenas vai ser o seu filho Hípias, tá? Só que Clístenes ele vai conseguir o apoio da aristocracia e vai tomar o poder em Atenas. E Clístenes ele vai dar um grande passo para o estabelecimento da democracia. Por quê? Ele vai permitir o acesso de todos os homens livres, independente da sua condição financeira, tá? Maiores de 25 anos, à Assembleia, que decidiu os assuntos políticos da cidade. E definiu os cargos administrativos também da cidade, abrindo espaço para a criação da democracia em Atenas. Tá? E instituiu a prática do ostracismo para proteger a cidade de novos tiranos. Mas o que era esse ostracismo? Essa lei
previa, né, a expulsão da cidade por 10 anos para qualquer pessoa que atentasse contra a ordem pública, ou seja, pessoas que também praticavam corrupção. Eles eram expulsos da cidade por 10 anos e depois de 10 anos eles poderiam retornar. Outro ponto também importante na reforma de Clístenes vai ser que vão pegar as 4 tribos e vão dividir em demos, em 12 demos, tá? E por isso aí vem o nome, né? Democracia. Demo, povo, cracia, governo, poder, governo do povo. Então, e a democracia ateniense, ela vai surgir aí a partir do século V com Clístenes, né? A palavra democracia, como eu falei, ela significa governo do povo. Demo, povo, cracia, poder, governo, né? Juntando aí governo do povo. E vai ser formada da seguinte forma: nós vamos ter aí alguns sessões aqui como a Eclésia e a Bulé. Tá? A Eclésia era a Assembleia Popular que aprovava as medidas da Bulé. A Bulé era o conselho dos 500 que elaboravam as leis a serem votadas pela Assembleia Popular. Essa parte aqui era o que a gente conhece hoje como poder legislativo. Ou seja, o poder legislativo é aquele que cria as leis. Nós vamos ter aqui o arcontado e o aerópago, que eram responsáveis pela administração e fiscalização de todas as atividades. Nós podemos entender que esses dois órgãos pertenciam ao poder executivo, que é quem administra. E aqui, os estrategos, o Elileu, que cuidavam do exército, e o Tribunal de Justiça Popular. Esses dois setores nós podemos entender como poder judiciário, beleza? E aqui nós temos um organograma de como era organizada a política em Atenas. Poder legislativo, aqui ó, a Eclésia, que era chamada de Assembleia Popular, Assembleias dos Cidadãos, tá? Que votavam as leis, decidiam a paz e a guerra e controlava os magistrados. E a Bulé, que eram os 500 cidadãos, tá? Era o representante, era 50 de cada tribo, tá? 10 tribos, 50, tá? E preparavam as leis para serem aprovadas na Eclésia. O poder executivo aqui, nós temos aqui os estrategas e os arcontes, que a função deles era comandar o exército, velar pela aplicação das leis, presidir os tribunais e organização de culto aos deuses. Então, esse aqui era o poder executivo. E o poder judiciário, nós vamos ter os tribunais, como o Elileu e o Aerópago, 6.000 juízes que julgavam os casos comuns, e o Aerópago julgava os crimes de homicídio e as questões religiosas. Então, nós podemos entender aqui, ó, poder legislativo, o executivo e o judiciário. Tá vendo? Aqui nós temos aqui, então, essa organização dos 3 poderes na organização política de Atenas. Então, pessoal, aqui, né, nós temos vamos falar um pouquinho dos excluídos aí da cidade de Atenas. Olha só. Então, nesse novo sistema político que foi adotado em Atenas, que era a democracia, tá? Apenas homens, filhos de pais atenienses, acima de 20 anos, 18, 20 anos, poderiam participar das decisões políticas, independente da sua condição financeira. Mas olha só, mas ainda havia um grupo muito grande de excluídos na democracia ateniense, como, por exemplo, as mulheres estavam excluídas, os estrangeiros, né, os metecos, também estavam excluídos, e os escravos também estavam excluídos. E olha só, o papel da mulher ateniense, né, nós podemos observar um papel totalmente diferente das mulheres e dos homens na sociedade ateniense. Enquanto que os meninos, desde os 6, 7 anos, iam para as ruas praticar sua intelectualidade e praticar sua cidadania, aprendendo história, filosofia, geografia, matemática, enfim, as meninas ficavam em casa com a mãe, aprendendo os afazeres domésticos e aprendendo, né, com a mãe a ser uma boa esposa, cuidar do marido, cuidar da casa, aquela coisa toda. Além disso, as mulheres elas não poderiam sair de casa sozinhas ou na companhia de algum homem. Elas não poderiam andar sozinhas pelas ruas, tá? Aqui, ó, as mulheres tinham como tarefas o cuidar da casa, dos maridos e da família e estavam confinadas a alguns aposentos da casa. Não podiam aparecer em público e nem sair à rua sem a permissão
ou mulher ateniense e sua escrava. Ela só podia sair com algum homem ou com a sua escrava, tá? E assim, era a gente pode colocar. Então esse papel ele era o papel do homem e da mulher era totalmente diferente, né? As mulheres ocupavam um papel muito subalterno em relação ao homem. E isso refletia também na educação. Isso vinha algo desde o berço, tá? Essa diferenciação entre homens e mulheres, principalmente no que diz respeito aos direitos, vinha desde o berço e refletia quando chegava a fase adulta, refletia isso aí na sociedade. Então, o que nós vamos falar agora na democracia da atualidade. Então, nós vamos comparar aí a democracia ateniense e a democracia atual. Aqui, né, nós temos o Estado, né, representando aqui o governo brasileiro, e aqui nós temos, por exemplo, o poder legislativo, que cria as leis, o executivo, que administra, né, e o judiciário, que serve para solucionar conflitos e também para aplicação da lei. E olha só, nesse contexto, né, uma da principal diferença, né, da democracia ateniense para a democracia atual é que na democracia atual todos nós somos considerados cidadãos, tá? E todos os cidadãos acima de 16 anos têm direito à participação política através do voto. Mas aonde que está escrito que onde garante os nossos direitos e os nossos deveres enquanto cidadão? Aqui, ó, nessa Constituição. Essa é a Constituição que foi elaborada em 1988 e que vigora atualmente. Ela é chamada também de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela amplia na sua magnitude os direitos à cidadania, desde aquela pessoa lá da tribo indígena, né, da comunidade quilombola, até a pessoa do mais alto grau, né, social brasileiro. Ela garante, né, a ideia, ela dá a ideia de igualdade de direitos perante a lei, né? E a questão da democracia, ela foi evoluindo com o passar do tempo. Hoje existem diversas formas de democracia. Por exemplo, a democracia direta, que existia na democracia ateniense, é que os cidadãos se reuniam diretamente, né, para tomar as decisões políticas, ou seja, eles participavam diretamente, se reuniam, um grupo de cidadãos se reuniam para poder ir lá elaborar a lei da cidade. A nossa democracia atual, ela é uma democracia indireta, ou também a gente pode colocar como democracia representativa. Porque a cada 4 anos, né, nós vamos nas urnas escolher representantes, pessoas que possam tomar decisões por nós através, né, visando o quê? O bem comum, ou seja, o bem de toda a comunidade, ou, se for melhor para entender, de todo o município, ou de todo o estado, ou de todo o país, tá certo? Então, a questão da democracia. Outra forma também, né, a questão da democracia, nós temos a democracia presidencialista, onde os cidadãos eles escolhem os representantes do executivo, prefeito, governador, presidente, e o poder legislativo, que são vereadores, no questão do município, deputados estaduais, tá? E deputados federais e senadores. E nós também temos a chamada democracia parlamentarista, tá? Os cidadãos, eles elegem apenas os representantes do legislativo, o parlamento, que equivale, por exemplo, à Câmara dos Deputados e os senadores. E os eleitos, tá? Os membros do parlamento eleitos pelo povo, escolhem o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro vai ser o chefe do poder executivo. Então, existem essas formas de democracia no mundo atual. A nossa democracia ela é uma democracia indireta, porque nós escolhemos representantes para o executivo e legislativo, e ela é também uma democracia presidencialista, beleza? Então, agora falando um pouquinho da cidade de Esparta. Tá? A cidade de Esparta era altamente militarizada, a vida dos cidadãos era muito simples, sem luxo e questões políticas não eram discutidas, apenas seguidas. Tá? Então, as questões não eram nem questionadas. E a sociedade, né, como eu falei, era totalmente militarizada. E o filme 300, ele retrata muito bem toda a sociedade, toda a organização social
da cidade de Esparta. Mais adiante nós vamos falar um pouquinho mais, né, do filme 300, beleza? E vamos continuar aqui. Esparta, ela possuía 2 reis, tá? Um ficava na cidade e outro acompanhava o exército. Então nós tínhamos um sistema de diarquia, diarquia 2, né? Duo, tá? E monarquia 1, tá? Então em Esparta era uma diarquia. E as leis eram baseadas no código de Licurgo, que era um legislador mítico, e eram inquestionáveis. A política era controlada pelos reis e por um conselho de anciãos, tá? Aqui, ó. E para resolver o problema de escassez de terra, já que a área, né, de Esparta, o território espartano, era escassez de terras férteis, eles começam a atacar povos vizinhos e a dominar esses povos, né? E muitos desses povos dominados acabavam se tornando escravos, fazendo parte, então, aí da organização social espartana. Nós vamos ter que os espartanos, tá, na elite. E quem eram esses periecos? Eram homens livres que exerciam algumas atividades comerciais e não tinham direitos políticos. E os ilotas aqui eram a principal força de trabalho, né, que produzia alimentos para poder abastecer os espartanos. Tá? Então, esses ilotas eram responsáveis por todo o trabalho e os espartanos também tinham muito medo que esse grupo se revoltasse contra o domínio espartano. E os homens, tá? Eles eram treinados desde os 7 anos para serem soldados. As mulheres tinham uma relativa liberdade social, diferente da mulher ateniense, que não tinha liberdade, pois, né, elas comandavam a casa e a família enquanto os homens guerreavam. Esse fato da sociedade espartana era treinados para serem soldados, as mulheres também treinavam. As mulheres treinavam para terem filhos saudáveis, tá? Pelo fato da sociedade espartana ser uma sociedade militarizada, crianças que nasciam com deficiência, elas simplesmente eram descartadas, eram jogadas no precipício, tá? Ah, mas os homens faziam isso? Faziam, tá? Porque pessoas com deficiência, na visão deles, trariam prejuízo, não acrescentariam em nada para a sociedade deles. Então, no nascimento, no ato do nascimento, o parteiro verificava se a criança era perfeita, se era perfeita, ficava viva. Se não fosse, era descartado. Quando o menino nasceu, como todos os espartanos, ele foi examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. Ele foi batizado no fogo do combate. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Ensinado que morrer em serviço num campo de batalha por Esparta era a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. Aos 7 anos, como era de costume em Esparta, o menino foi retirado de sua mãe e levado para viver num mundo de violência. Construído pelos 300 anos da sociedade. Aqui a organização política de Esparta, né, ela é muito parecida também com a democracia ateniense. Se nós vamos olhar aqui, o poder executivo estava nas mãos do Eforato, que existiam 15 Eforatos, que eram verdadeiros chefes de governo espartano e guardiões da Constituição espartana. Presidiam a Ápela, dão ordem de guerra e controlam a administração. Quem é a administração? A diarquia, que eram os 2 reis, tá? Um que comandava o exército e o outro que organizava o culto religioso e ficava na cidade em tempos de guerra. Nós vamos ter a Ápila, né, que era a Assembleia de Cidadãos. Eram eles que aprovavam as leis e elegem os magistrados, tá? Então, no caso, os magistrados eram os membros da Gerúsia, que era o conselho de 28 anciãos, tá? Que um rei e um eforato. E eles preparavam propostas de lei que encaminhavam para a Ápila e a Ápila podia vetar ou não, tá? E era a Ápila que elegia esse grupo da Gerúsia, esse conselho, né, de anciãos. Então, nós tínhamos aqui o poder legislativo, executivo e o judiciário também, assim como a estrutura política, né, a organização política de Atenas. Eram muito, de certa forma, até semelhantes.
Já então, no período clássico, nós vamos ter as chamadas guerras greco-pérsicas, que ocorreu entre 499 a.C. e 449 a.C., esse período de 50 anos aproximadamente de guerras entre gregos e persas, tá? O filme 300, ele retrata uma das 5 grandes batalhas entre gregos e persas. O filme 300, ele retrata a batalha de Termópilas, tá? Que foi a rota que os persas estavam tomando para poder tomar o mundo grego, passavam justamente por Esparta. Então, os espartanos foi uma força de resistência contra a dominação pérsica. Lembrem-se desse dia, homens! Hoje para sempre ele pertencerá a vocês! Persas! Venham tomá-las de nós! Aguentem! Não lhes deem nada, mas tirem deles o que tiverem! Firme! Agora! Tá? Então, no Oriente Médio, se desenvolveu um grande império, controlado originalmente pelos Medo-Persas, conhecido também como Império Persa. E no reinado de Dario I, os persas conquistaram cidades gregas da região da Jônia, ali na Ásia Menor, tá? A parte asiática da Grécia. E os atenienses, em resposta, enviam uma frota, né, uma grande frota de 20 navios, para auxiliar os jônios a se libertarem dos persas. Então, Dario I vai responder com um pequeno exército que vai ser derrotado pelos atenienses. 10 anos mais tarde, o filho de Dario I, Xerxes, tá, organiza uma grande força de 35 mil homens e 500 navios para tentar invadir e conquistar a Grécia. E as polis gregas elas vão se unir sob a liderança de Atenas e vão conseguir vencer os persas. O filme 300 ele retrata, né, como falei, retrata uma dessas grandes guerras contra os persas, que é a Batalha de Termópilas. E após a Guerra Greco-Pérsica, nós vamos ter a formação da Liga de Delos. E também, coincidentemente, vai ser o auge da polis de Atenas. Tá? Por quê? A Liga de Delos ela vai ser uma liga de cidades e estados sob a liderança de Atenas. Tá? E essa liga ela vai ser formada após a Guerra contra os persas. E Atenas vai se transformar na principal potência marítima, tá? Do mar Mediterrâneo. E Eufíates ele vai aperfeiçoar a democracia ateniense, que ele vai reduzir o poder dos nobres, né, da aristocracia, dos eupátridas, e vai aumentar o poder do legislativo, que é representado pela Buleia e pela Eclésia. Péricles, não é esse Péricles aí não, tá? Esse Péricles aqui. Vai liderar Atenas entre os anos de 461 e 429 a.C. e ele vai dar continuidade às reformas de Eufíates. E essas reformas vão levar ao aumento do escravismo em Atenas. Além da escravidão por dívidas, através de guerras, pessoas aprisionadas vão se transformar na principal mão de obra da cidade de Atenas. E a cidade de Atenas também vai passar por um grande desenvolvimento cultural, com filosofia, teatro, literatura e das artes plásticas. Na aula de filosofia, nós vamos estar falando, né, de filosofia clássica, nós vamos estar falando dos pensadores gregos do período clássico. E, pessoal, eu quero agradecer a vocês pela atenção, tá? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? E não deixe, né, de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí e nos ajude a promover o nosso canal, tá bom? Espero que você tenha entendido. Aguardo você na próxima videoaula, tá bom? E eu quero desejar aí muito obrigado pela atenção e até breve.